A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos abrir aqui o livro Palavras de Vida Eterna, nossos companheiros de todas as segundas-feiras, para ler a mensagem Liberdade em Jesus. É uma mensagem de Emmanuel que começa assim: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai Excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Gente, essas duas frases merecem ser repetidas. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Essa é para a gente refletir bem, e eu acho que nós vamos ver aqui ao longo do capítulo que a Maria Hermínia vai apresentar para a gente, mais subsídio para a gente pensar sobre isso, principalmente sobre essas duas frases que eu fiz questão de repetir na mensagem. Então, elevemos a Deus os nossos pensamentos, gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, amparados pela espiritualidade amiga que dirige esse trabalho, que nos inspira, que nos orienta, acompanhada de nossos amigos espirituais, que nos acompanham de perto, que estão sempre prevenidos e alertas para os nossos passos, para os nossos pensamentos.
buscando sempre uma brecha onde eles possam plantar uma semente de esperança, uma semente de boa vontade, um incentivo ao trabalho no bem, para que nós saibamos bem aproveitar essa encarnação. Agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos juntos e pelas lições que estamos discutindo esse ano, lições tão interessantes e profundas que talvez na leitura simples do livro não nos tenhamos atentado para tanta informação útil e poderosa nas nossas vidas. Assim, gratos à espiritualidade que está conosco e que com certeza inspirará a nossa querida Maria Hermínia nessa noite. E gratos, Senhor, também à vossa misericórdia que recai nas nossas vidas, sempre como um bálsamo de amor. Nós iniciamos o encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. A nossa querida Maria Hermínia hoje vai nos apresentar o capítulo 5 da segunda parte, né? Já mostrando os labores do Paulo, né? Na disseminação do Evangelho. Então, minha querida, que a providência divina te inspire para que você possa trazer boas informações para nós. Tá Então, bom? boa noite a todos. E eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui participando, né, nesse momento. Eu não estou participando mais na segunda-feira, porque tenho um trabalho no Ser Luz. Então, a Cíntia, mesmo eu não participando do seminário, a Cíntia pediu para eu participar desse seminário de hoje. E é uma oportunidade muito grande para que a gente possa conhecer um pouquinho mais o Evangelho, principalmente os Atos dos Apóstolos, e o estudo desse livro, que tanto nos traz o enriquecimento, né? Nós vamos estudar hoje a segunda parte, o capítulo 5, que vai trazer exatamente a questão das lutas pelo Evangelho. Como a Cíntia leu inicialmente, esse capítulo vai trazer todo esse conflito inicial que o Evangelho sofreu, né? A Igreja cristã, a Igreja de Cristo, sofreu para que fosse implantado o verdadeiro Evangelho. Mas isso não. Então, a gente não pode esquecer da fala de Jesus, né? Que ele prometeu que realmente isso daí iria acontecer. Na medida que ele fala em Lucas, capítulo 12, que vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo, senão que ele se acenda? Julgais que eu tenha vindo para trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Divisão essa que a gente já percebe desde o começo, entre aqueles que logo seguiram a Jesus, mesmo sendo judeus, e aqueles que continuavam tentando manter o pensamento judaico da época, né? Então, Jesus, esse capítulo a gente vai trabalhar mostrando assim, inicialmente um contexto em que nós temos a presença dos judeus que, como diz Emmanuel, no Caminho da Luz, eles eram povos dos degredados da terra, né? Vieram como degredados, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, mais homogênea. Então, eles tinham uma ligação interna muito grande. Eles eram pouco acessíveis à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Não se interligavam, não é? E era uma raça livre, mas internacionalista, mais fraternal entre si. A amizade era grande entre eles mesmos, tanto assim que os judeus se ajudavam muito, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Acreditava na existência de um Deus único. Daí ele ter sido escolhido para receber Jesus, que trazia a mensagem do Deus único. Então, a existência de Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendi a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Então, a gente vê por toda a história dos judeus que eles sempre tiveram submissos à escravidão diante de outros povos, e o sofrimento deles era realmente muito grande, não é?
Segundo Hillel, que foi um dos grandes dentro do Sinédrio, né, um rabino proeminente, ele dizia que só se deveria depositar fé nas escrituras. Então, a escritura, para eles, para os judeus, era a coisa mais importante. No entanto, apesar das escrituras encaminharem, né, mostrarem que Jesus era o Messias, eles ainda continuavam esperando o Messias, porque esperavam o Messias que fosse lutador, fosse tirá-los daquelas dificuldades nas quais eles viviam. Porque eles tinham uma vivência muito, uma visão muito materialista. Na medida em que a riqueza, eles perdiam a riqueza, por exemplo, eles sentiam como sendo o castigo de Deus, né? Aí, do outro lado, nós temos Paulo, que temos acompanhado através desse livro maravilhoso, que sofreu todas as mudanças, né? Ao ver Jesus, ele se deparou diante de uma nova realidade e se preparou no deserto de si mesmo para a grande missão para a qual ele veio. Ele amava Jesus e queria que todos o conhecessem. Para ele isso era importante, daí queria levar Jesus a todos. Não para que eles fizessem parte de uma religião, não. Ele não queria que eles fossem seguidores de uma religião, mas que mudasse o seu estilo de vida, para deixar de ser o homem velho que havia morrido na cruz com Jesus e se transformar num homem novo, como aconteceu com ele, né? Então, essa mudança de Paulo, que foi tão profunda, demonstrava a ele, dava a ele uma necessidade de levar a todos os povos essa mudança, essa transformação que se operara nele. Em cartas de Paulo, Haroldo fala o seguinte, que Paulo entendia que os ensinamentos do Cristo tinham o objetivo de transformar o mundo a partir da construção da nova humanidade, porque essa humanidade não era um Deus para um povo, mas era um Deus cósmico. Então, Jesus traz esse novo homem, o homem cósmico que era para toda a humanidade. Então, Paulo entendia isso, apesar de ter sido doutor da lei, né? Ter ainda doutor da lei, porque isso não se perde, mas Paulo sentia que essa mudança era importante, porque o Cristo realmente era o Messias prometido. Então, nós vamos dividir esse capítulo em dois momentos. O primeiro ato ocorre em Antioquia. Antioquia tinha a igreja que foi fundada por judeus que fugiram, né, da perseguição de Jerusalém, e que foi que Barnabé levou Paulo a trabalhar lá. Foi o primeiro lugar que Paulo trabalhou. E ele, depois de um tempo, né, junto com Barnabé, saíram para fazer a sua primeira viagem. E no retorno, né, o livro começa, esse capítulo vai trazer exatamente o retorno de Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia. Então, eles voltam à igreja de Antioquia depois de haverem levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Ali eles foram muito bem acolhidos e admirados pela comunidade. À medida que eles chegaram, eles foram contando tudo que fizeram, onde que eles, as pessoas que eles atenderam durante toda aquela caminhada da sua primeira viagem. No entanto, ao chegarem, eles se depararam com grandes dificuldades na instituição de Antioquia, pois as contendas de Jerusalém passaram a ocorrer também em Antioquia. Isso devido a alguns judeus terem vindo para a igreja de Antioquia, vieram de Jerusalém. Então, eles perceberam, Paulo principalmente, percebeu grandes modificações. Ele percebeu que uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros já lutavam pela independência irrestrita do evangelho, que era a posição que ele mantinha, né? Essa discussão é uma discussão que vai percorrer durante todo esse capítulo, porque era a grande questão que os judeus queriam. Oh, desculpe, gente. Eu vou bati sem querer aqui.
Além disso, havia polêmicas furiosas a respeito dos alimentos que eram tratados como puros e impuros. Para eles, os alimentos, os animais que não tinham o casco cortados eram considerados impuros, não é? Cortados eram puros e os não cortados eram os impuros. Os peixes, os de escamas, eram considerados os puros. Então, a gente percebe assim que eles queriam também levar aos outros povos essa questão da alimentação. Os gentios eram tratados com zombarias. Não havia amorosidade no tratamento com os gentios. E cada qual pregava a doutrina segundo o seu ponto de vista pessoal. Paulo e Barnabé também, como eles não haviam vivido com Jesus, não foram apóstolos originais junto com Jesus, não eram muito aceitos dentro da própria igreja de Antioquia. Então, diante dessas dificuldades, e a gente vê que essas dificuldades, essas críticas, eram exteriores, que era realmente a forma como que eles se colocavam, uma preocupação muito mais com o exterior do que com o interior. O próprio Jesus dizia isso, né? Que essa questão do farisaísmo, eles eram considerados sepulcros caiados, não é? Porque o exterior é que era importante, não o interior. Então, Paulo tem uma solução de convidar Pedro para uma visita pessoal a Antioquia. Então, eles mandam um convite a Pedro, que chega muito feliz, com muita alegria de todos. Pedro se sente muito satisfeito de ter sido acolhido também, não é? E principalmente de sair um pouco de Jerusalém, né? E mas, ao chegar, ele inteirou realmente a Paulo do que estava acontecendo em Jerusalém, né? Ele inteirou dos fatos que ocorriam. Paulo explicou os fatos que ocorriam em Antioquia, e Pedro também expôs as lutas vividas pela comunidade de Jerusalém. Essas lutas eram lutas muito semelhantes àquelas que Paulo já estava explicando para Pedro. E aí ele coloca que, Pedro coloca que, de um lado, a igreja estava cheia de necessitados todos os dias. A gente tem que lembrar que a Casa do Caminho foi o primeiro local a receber pessoas, né, abandonadas, doentes, órfãos. Então, a Casa do Caminho havia se expandido muito e uma grande população era atendida. Por outro lado, eles sofriam em Jerusalém com a perseguição dos judeus sem tréguas. Perseguição esta que Paulo havia incentivado enquanto era Saulo, né? Então, essas perseguições continuavam muito intensas e era um problema muito grande que eles passavam. E no centro de todas essas dificuldades, né, dessas atividades, permanecia a presença de Tiago, com as mais ríspidas exigências. Tiago assumiu, de certa maneira, o papel dos fariseus dentro da Casa do Caminho, né? Então, Pedro trouxe essa comunicação. E ele levanta para Paulo as dificuldades que eles têm enfrentado, que às vezes ele pensa, né, que ele sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do mestre. Mas como proceder diante disso, não é? Quer dizer, como que o Tiago era uma pessoa que, de certa maneira, impedia a a maior violência dos judeus contra a Casa do Caminho, porque ele tinha um acesso muito grande com os fariseus. Então, se fosse feita essa liberdade dos princípios dos mestres e eliminasse todas essas questões ainda presentes do farisaísmo, haveria a possibilidade, segundo Pedro, que seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal. Quer dizer, essas pessoas que são tão bem atendidas ali, deixariam de ser atendidas diante dessa separação tão freia. Aí ele lembra que Jesus nos disse que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração.
mostrando exatamente que o nosso crescimento tem que ser um crescimento espiritual e não só o material, né? E não era a carne que indicava o caminho do reino, mas era a vida espiritual. E aí ele levanta que ainda é indispensável, pois todo cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Pedro sentia que qualquer movimento mais agressivo naquele momento, né, contra as atitudes farisaicas de Tiago dentro da instituição, poderiam impedir o crescimento do evangelho, né, da divulgação do evangelho. Ao chegar na comunidade de Antioquia, a alegria de Pedro, né, trouxe um novo alento à comunidade, pela sua alegria, pela sua simplicidade, tratamento, tratando a todos com muita igualdade e carinho. E nisso estabeleceu-se um notável movimento de confiança e uniformidade de opiniões. Eles viveram um momento de muita alegria ali com a presença de Pedro, porque Pedro se sentiu muito bem acolhido e se sentiu em casa, a gente pode dizer assim, não é? No entanto, chega à cidade 3 emissários de Tiago, trazendo cartas para Pedro, que os recebe. Pedro os recebeu com muita estima. No entanto, a partir dessas cartas, dessa presença desses três, Pedro se modifica. Ele passa a ficar triste, retrai-se, não participa de eventos com os incircuncisos, porque anteriormente à presença desses três, ele era convidado às festas, aos movimentos, a fazer palestras em outros lugares, e ele ia com muita alegria, mesmo com os gentios, os incircuncisos. Então, nem os sua homenagem ele participava mais. E ele só se fazia acompanhar pelos mensageiros, não mais se referindo à liberdade que o Evangelho outorga à consciência humana. Então, Pedro sentia, através da presença daqueles 3 emissários, o Tiago o vigiando, para que ele não realmente atendesse a todos da maneira tão carinhosa que ele fazia. Então, essas mudanças, né, foram sentidas e questionadas por toda a comunidade. Por que que Pedro, que era tão integrado à comunidade, de repente se retrai, não é? Então, esse sentimento é um sentimento que toda a comunidade passa a sentir. Mas Paulo, principalmente, é questionado pelos incircuncisos, que é aqueles que mais sentiram que Pedro mudou em relação a eles. E num dia, numa noite, e no momento da explanação na tribuna, Paulo resolve mexer com esse vespeiro. O que estava acontecendo? Mas ele lembra da figura de Jesus. Então, ele exalta, nesse momento, a emancipação religiosa no mundo após a vinda de Jesus. Jesus trouxe uma forma diferente de ver o Pai, de ver Deus. Deus era um pai e não aquele juiz, aquele perseguidor do homem. Ele recorda a generosidade de Jesus, a generosidade do Mestre, desculpe, em relação aos publicanos, aos pecadores, aos doentes. Ele tratava todos de uma maneira tão igualitária, com tanto carinho, com tanto amor. Então, essa generosidade do Mestre, como deveria ser copiada pelos seus discípulos? Diante do sentimento de unificação em Jesus, quer dizer, Jesus veio nos unir, veio nos tornar mais próximos, né? Ele questiona a mudança do comportamento de Pedro, que ali é considerado para todos como exemplo vivo, e essa mudança que ocorreu após a chegada dos mensageiros de Jerusalém. Então, essa afirmação de que o evangelho deve ser livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, pois a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Então, Paulo se debate exatamente contra todo aquele movimento que tenta trazer para dentro do cristianismo o farisaísmo, não é? O evangelho é livre de preconceitos errôneos. Então,
Aí na Epístola aos Gálatas, o Paulo cita, né, ele coloca lá na epístola que ele falou a Pedro, ele cita Pedro textualmente e diz o seguinte: se tu, né, não fala Pedro aqui, mas foi para Pedro, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se Pedro, entre os gentios, ele era igual aos outros, por que que agora ele queria que os outros, que não são judeus, vivessem como judeus? Então, Paulo consegue colocar exatamente aquilo que era necessário nesse momento. Só que essa fala de Paulo é percebida por Barnabé como questionado por ele, porque como que ele ataca a figura de Pedro, né? E Paulo responde exatamente que temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o báratro, quer dizer, o abismo escuro de onde eu pude sair para as claridades do evangelho de redenção. Paulo, como doutor da lei, conhecia profundamente todo aquele movimento, não é, de exterioridade, de farisaísmo, e não da verdade, do verdadeiro conhecimento, né? O processo não de crescimento, mas um processo assim, de fechamento entre aqueles que dominavam as mesmas ideias. E Pedro, o que que acontece com ele? Diante dessa situação, ele considerou a sublimidade da sua tarefa no campo da batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. Então, a gente vê aqui na figura de Pedro que ele assumiu realmente o papel que Jesus lhe deu, né? Ele vem olhando toda aquela discussão, todo aquele movimento, né? Aquela disputa que estava ali presente, ele pensou que, de um lado, estava Tiago, que tinha uma missão, ele estava cumprindo uma missão elevada, junto ao judaísmo, e de cujas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém. Por quê? Tiago conseguia, diante das dificuldades, é, é, minorar as dificuldades para que a Igreja do Caminho pudesse continuar existindo, né? Então, ele tinha um papel importante e realmente Jesus diz que não veio destruir a lei, né? Então, Pedro tinha essa consciência. Já Paulo, ele vê do outro lado, é um amigo desassombrado dos gentios, é aquele que levou a palavra aos gentios na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Então, através de Paulo, somente através dele, nesse momento, os gentios teriam acesso a todo aquele cabedal maravilhoso de conhecimento que Jesus trouxe através do seu evangelho. Ao pensar nesses dois e analisar o papel de cada um, ele pensa: qual maior aos seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele receber as mais altas lições? E aqui a gente pensa assim: Jesus, nesse momento, a quem apoiaria? A Tiago ou a Paulo, não é? Então é isso que Pedro, todas as lições que Jesus deu, qual que seria de fato a posição de Jesus? E aí ele, num ato de humildade, pediu ajuda ao mestre. E aí essa lição aqui nesse momento, eu fico assim pensando, muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas com as nossas fragilidades. Esquecemos de pedir ajuda. E ele veio aqui nesse momento pedir ajuda ao mestre. Enquanto toda aquela parafernália estava acontecendo ali, aquelas discussões, ele lembrou do mestre e veio-lhe a lembrança de Jesus no Calvário, sozinho, ninguém o compreendera. Lembrou-se da cruz do Cristo, uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas.
um símbolo de perfeito equilíbrio. Que coisa linda esse pensamento de Pedro, pensando na cruz como duas retas, dois pensamentos diferentes que se intercruzam. O mestre amar a todos, indistintamente. Repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. Então, Pedro, nesse momento, sentiu amor, extravasando um amor entre os dois, Paulo e Tiago. São duas linhas retas, dois símbolos de perfeito equilíbrio dentro do cristianismo. Tiago, pensou Pedro, deveria ser amado pelo seu cuidado generoso com os israelitas. E Paulo, pela dedicação extraordinária a todos, quantos ainda não o conheciam, ainda não conhecia a ideia do Deus justo. Ambos tinham uma missão diferentes, mas tão importantes quanto, né? Enquanto a assembleia se debatia em fervorosa discussão, Pedro, em silêncio, sereno, com os olhos marejados, era alvo dos olhares curiosos que exigiam seu posicionamento. O que Pedro vai decidir? Vai ficar do lado de Paulo? Vai ficar do lado de Tiago, né? Os ânimos se afloraram. E a gente vê muito isso daqui, às vezes, no centro espírita, né? Na casa espírita. Às vezes a gente fica se debatendo por ideias, por pequenas dificuldades que aparecem, com posições diferentes, e a gente fica com posicionamentos tão arraigados, não querendo abrir, não dando posição aos outros, não vendo no outro que o outro também tem uma posição importante a ser complementada, né? Então, Pedro lembrou-se então da lição de Jesus. O que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Então, Jesus, em momentos na sua, lembrando, principalmente Pedro deve ter lembrado que quando Jesus quis lavar os pés dos apóstolos, né, na última ceia, Pedro foi aquele que se negou, não, mestre, eu que devo lavar os seus pés. E Jesus mostrou da importância da humildade. Ele ali estava sendo humilde para ajudar a todos. Pedro lembrou-se disso. E diante de uma possível explosão de ânimos, que talvez houvesse assim, uma cisão muito profunda, Pedro se levanta calmamente e diz. Então, esse momento, a fala de Pedro traz um impacto muito grande. Irmãos, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Em seguida, ele pede que orem por ele, que ele precisa de orações, e cada um daqueles que ali se encontram precisam das orações, precisam do apoio do Altíssimo. E aí a gente vê, terminando essa fala, ele pede para Paulo expor o Evangelho, né? E Paulo, ao terminar, a reunião é encerrada sem novas disputas, sem novas discussões. Então, essa atitude ponderada, equilibrada de Pedro, salvar a igreja nascente. Então, ele dá aqui um exemplo muito grande de humildade. Então, eu trouxe aqui do Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, que a humildade não é servidão, pelo contrário, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, esse exemplo de humildade que Pedro dá, aprendido com Jesus, não é? É a liberdade interior que a gente consegue. Liberdade essa de pensamento, de ideias,
porque a humildade é um espaço de grandes conquistas, de grande desenvolvimento, né? Então, seguindo, Paulo e Pedro conversam muito entre si, ficam muito amigos, trocam muito ideias, né? E Paulo chega a questionar a Pedro: transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Quer dizer, o evangelho não vai perder a sua clareza, a sua qualidade, não é? E que Pedro responde: mas e o esforço milenário dos judeus? Se Jesus afirmara a sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Então, a nova lei, o evangelho sai da lei antiga. Lá está toda a semente, né? Toda a proposta, toda a preparação para a vinda do Messias. Então, Jesus era esperado através da lei antiga. Então, não, o que Pedro quer colocar aqui é realmente não abandonar totalmente, né? Mas como fazer isso, né? Diante do impasse, Paulo sugeriu a realização de uma assembleia de correligionários mais dedicados, aqueles mais envolvidos, não é? A ser realizada em Jerusalém, a fim de que o assunto fosse ventilado com maior amplitude. Ideia acatada prontamente por Pedro, porque Pedro viu ali uma saída, maior número de pessoas, maior número de envolvidos no Evangelho, no estudo do Evangelho, haveria certamente uma luz para iluminar esse caminho do Evangelho que estava sendo seguido. E aí vamos lembrar da fala de Mateus, né, que referindo-se a Jesus, não é, que faz uma analogia. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Mas como fazer isso, então, né? Se a gente estava colocando algo novo dentro do Antigo, o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento, então Jesus explica: não é adequado tentar misturar algo novo com algo antigo, que não tem compatibilidade, pois causa mais danos que soluções. Jesus usou essa metáfora para explicar que seus ensinamentos e a nova aliança não podiam ser encaixados nas estruturas do judaísmo da época, não é? Assim como é preciso roupa nova para uma nova realidade, Jesus chamava as pessoas a uma transformação completa e não apenas a remendar velhos hábitos e crenças. Daí as dificuldades, às vezes, da gente mudar apenas o nosso exterior, os nossos rituais, né? A nossa forma de agir externa, mas os nossos sentimentos continuarem sendo os sentimentos antigos, os sentimentos de raiva, de separação, de orgulho. A mudança tem que ser interna, né? É uma roupa nova, é uma mudança interna. E aí a gente vai para o segundo ato, que é a presença em Jerusalém, a ocorrência da Assembleia em Jerusalém. Então, Paulo, Barnabé e Tito, e mais dois irmãos, dirigem-se a Jerusalém após 4 meses da volta de Pedro, a fim de participarem da Assembleia de Jerusalém. Paulo estava muito animado, ele preparou, ele avisou toda a comunidade antes de ir, que ele traria com certeza novas informações, principalmente a respeito da circuncisão. Então, ele vai muito animado para Jerusalém, porque ele sabia que lá, com o maior número de pessoas, no local onde surgiu, né, a Casa do Caminho, haveria maiores possibilidades. E realmente, ao chegarem, eles foram muito bem recebidos por Pedro e João e alojados junto aos necessitados e doentes. Porque onde a Casa do Caminho
não é? Era um local de abrigo também a todos os cristãos que por ali passavam. No entanto, quando Paulo chegou, ele ficou surpreso com as grandes transformações verificadas em Jerusalém, apesar dele já estar prevenido por Pedro, né? Então, ele reparou principalmente, né, das grandes dependências, a amplitude, né, das dependências para atendimento dos necessitados. A casa crescera muito, porque na ausência de outros locais para atendimento, e como Jesus tratava os doentes, Jesus curava, e Pedro e todos os apóstolos continuaram fazendo isso, para a casa do caminho se dirigiam aqueles que sofriam no corpo e na alma. Então, foi necessário ampliar demais as dependências para o atendimento de todos aqueles que ali chegavam. Eles percebeu também, Paulo, a mudança em Tiago, que portava-se agora como mestre de Israel, com característica dos hábitos farisaicos. Não sorria, tinha rituais, assim, formas de falar, de se expressar, como os antigos fariseus dentro do templo. Então ele assumiu posturas, né, que eram feitas, eram realizadas dentro dos templos judaicos. E, principalmente, ele percebeu a presença de novos cooperadores, muito semelhante às figuras do Sinédrio. Esses representantes eram aqueles fariseus, aqueles judeus convertidos, mas que ainda mantinham em si uma tradição farisaica e que auxiliavam nas atividades da Casa do Caminho para que aquela casa não fosse destruída pelos judeus perseguidores, né? Aqueles a quem Pedro se referiu anteriormente, que a gente já colocou. Mas, ao chegar lá, quando o Paulo leva Tito, pensando assim, ele saiu da linha dos gentios, né? Ele não era judeu, mas era um rapaz de muito conhecimento, de muito boa índole, e que ele tinha, assim, muito apreço e confiava muito que ele seria um excelente orador. Só que, ao chegar lá, houve o primeiro embate entre Paulo e Tiago, porque Tiago exigiu que o Tito, para participar das discussões, fosse circuncidado. E Pedro, novamente, aí houve novamente uma polêmica entre os dois, e Pedro levantou que aquele momento, aquele encontro, era exatamente para se tomar uma posição em relação a esses assuntos. E aí ele diz que propunha que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Porque ao estar em Antioquia, o Pedro presenciou a fala de Tito e reconheceu nele um valoroso cristão. Então, era uma coisa de só menos importância, Pedro considerava naquele momento, para que os ânimos se acalmassem e pudessem realmente ser realizada aquela assembleia. Mas Paulo não gostou nada disso. Ele ficou taciturno e abatido diante da realidade encontrada e da decisão quanto a Tito, que julgava um crime fazerem isso com ele, né? De imediato, ele pensou em voltar para Antioquia, mas e a promessa que ele havia feito aos gentios de levar as cartas de emancipação? Pensou bem e achou que não seria mais conveniente recalcar seus milindres e se humilhar? Novamente, a humildade aparece aqui, né? A paciência, o pensar no outro, o aceitar a ideia do outro, como isso é difícil em nossa vida, né? Quando é difícil, quando alguém está nos falando alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é já o que nós vamos responder. É difícil ouvir o outro, é difícil ouvir a forma de pensar do outro. Então, Paulo, nesse momento, pensa que é melhor fazer ser humilde, participar ativamente das atividades e mais para frente conseguir maiores lucros nessa discussão que ele vinha
defendendo com tanto empenho, né? E aí começa a acontecer a assembleia. Naquela mesma noite que eles chegam, a assembleia começam as discussões. E as questões iniciais indicam as grandes modificações que eles queriam introduzir no evangelho. Então, para eles, os gentios deveriam ser considerados gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força com trabalhos mais pesados. Imaginem ouvirem isso, aqueles que estavam defendendo que todos são iguais. Como aceitar tal informação, né? Imagina as discussões em torno disso. Questionava-se se pagãos eram semelhantes a outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Quem se converte a Moisés e a Jesus era um ser diferente daqueles que estavam ali naquele momento, quem se converteu anteriormente. Os pagãos são semelhantes ou não, né? O homem chegava ao ponto de achar que o homem só era homem verdadeiro, um homem completo, se fosse circuncidado. Não é? Isso daí era um ponto dos mais atrozes, porque era uma exterioridade que não trazia nada para o aspecto da espiritualidade. Dever-se regular os deveres relacionados aos alimentos impuros. Aquela preocupação muito grande, né? Que alimentos são puros, que alimentos são impuros. Isso eles achavam que deveria ser introduzido no Evangelho. Determinar o processo mais adequado à ablução das mãos. Essa ablução das mãos era utilizada pelos judeus nos rituais e antes de comerem. Tem até o fato em que Jesus é criticado porque os seus discípulos não lavam as mãos como os fariseus lavavam, né? E ela tem todo um ritual, é uma vasilha limpa, a mão deve receber a água alternadamente 3 vezes, né? A água cai na mão 3 vezes, e depois é feita uma oração. Essa oração tornava-os puros, tanto para receber aquele alimento que é considerado um alimento puro, como para os rituais que ocorriam. Mas o mais importante que eles levantaram é que o evangelho deveria ser incorporado ao livro dos profetas. Jesus seria mais um profeta, né? Ficando subordinado à lei de Moisés. Então, essa fala foi de tal maneira rejeitada por Pedro que ela não avançou nas discussões. Ele rejeitou de maneira intransigente. Impossível que Jesus seja um profeta igual aos outros profetas. Ele, de fato, é o nosso Messias, né? Mas fora dessa assembleia, Paulo e Pedro continuavam dialogando, eles aprofundavam os assuntos, eles queriam chegar a um consenso, eles não queriam a divisão do cristianismo. Então, diante dos inconformismos de Paulo quanto às demonstrações de fingimento dos israelitas, porque para ele isso não passava nada a não ser fingimento, né? Pedro relata também que pensou em transferir-se para outra cidade, diante das dificuldades vividas. Porque aquelas dificuldades todas que ele estava vivendo e ele se sentia sozinho, ele tinha vontade de ir embora de Jerusalém. Mas o mestre lhe apareceu uma noite, ele falou: Vejam vocês, Jesus apareceu a ele e veio lhe dizer: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos seus caprichos. Então, essa fala de Jesus a Pedro transformou-o totalmente. Então, ele pensou em quantos necessitados e doentes que lhe batiam à porta. Se ele fechasse aquele local, fechasse a casa do caminho, aqueles seres, aqueles homens, mulheres e crianças ficariam ao relento, ficariam sem ninguém para acolhê-los. E desde então, Pedro fala: não desejei mais que servi-los. Então, quando a gente fala assim que Jesus serviu o tempo todo, Jesus que não tinha um local para colocar sua cabeça, o tempo todo ele trabalhou, não é? Ele trabalhou porque a necessidade era muito grande, muitos eram os necessitados, e a necessidade principalmente dele deixar o seu exemplo.
Então, essa fala de filho do Calvário acendeu uma luz em Paulo. Paulo chocou-se, pois lembrou-se da mesma expressão, filhos do Calvário, que ouvira da boca de Abigail na visão que tivera em Tarso, numa noite silenciosa. Então, nessa noite, ele teve uma visão, ele estava sozinho, longe da cidade, numa caverna, e ele lembrou que Abigail apareceu para ele e falou que ele devia cuidar dos filhos do Evangelho. Então, Paulo sentiu assim uma afinidade muito grande em relação a Pedro e também sentiu a importância do seu trabalho, né? Então, num elo de compreensão fraterna, né? A fraternidade entre eles estava assim bem avançada. Paulo questiona Pedro: qual a razão principal da preponderância farisaica da igreja de Jerusalém? Por que a igreja de Jerusalém precisava tanto desses fariseus, né? Então Pedro vai dizer, ele responde que é a questão monetária, né? Pois atendem mais de 100 pessoas por dia. Vocês imaginam, naquele período, atender mais de 100 pessoas, além dos serviços de assistência a enfermos, aos órfãos, aos desamparados. Por isso, eles contraíram dívidas. Os que estão melhores ajudam nas hortas e nos cuidados com os outros doentes. Porque Paulo logo colocou, por que essas pessoas, quando melhoram, não podem ajudar nos trabalhos? Aí ele disse, não, já estão ajudando, sim, eles já participam. No entanto, ainda preciso de muita ajuda, porque a ajuda que eles precisavam era material, era monetária, era para comprar os mantimentos, né? O fazer, eles conseguiam muita coisa através dos próprios assistidos que ali ocorriam. E Paulo sugere, então, que sejam criadas condições outras, né, para que a casa pudesse viver de recursos próprios, contando, para tanto, com os órfãos, os velhos e os homens que fossem aproveitáveis que poderiam trabalhar. Não só na horta, porque eles já estavam fazendo isso, né, e nos cuidados da casa, mas em outros trabalhos que trouxessem ajuda à casa. Então, seriam trabalhos externos que poderiam trazer recursos, né, monetários para a continuidade do trabalho que a casa exigia. Então, ele diz que onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. A importância do trabalho aqui descrita por Paulo, né? Que o trabalho é a riqueza. E ao trabalharmos, a gente está cooperando para o progresso, né? Então, tem uma fala aqui no livro Roteiro de Emmanuel, né? Que referindo-se a isso de Paulo. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, que já foi tão discutido, foi comentado nos capítulos anteriores, né? O tear, o trabalho manual, o tecer, as dificuldades pelas quais ele passou, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. Então, essa fala aqui de Manuel nos mostra exatamente o papel de Paulo através do seu trabalho, da dignidade que esse trabalho traz e com a possibilidade da ajuda aos outros, né? E a gente lembra aqui que o nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho na casa espírita, o nosso trabalho na mediunidade, não é um trabalho remunerado, é um trabalho de amor, porque esse trabalho todo é destinado à vida espiritual, não é? Então, Paulo, diante disso, propõe, ainda que ele, Barnabé, que trabalham com o tecelão e oleiro, consigam, nas cidades que visitarem, recursos a serem destinados à comunidade de Jerusalém. Já que eles trabalhavam, eles poderiam trazer recursos para essa comunidade. Vejam a grandeza do coração de Paulo. E ele acrescenta:
Se trabalhamos pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. E aqui a gente lembra muito de Francisco de Assis, né? Que pedia, se humilhando, né? Em todos os recantos, ajuda para manter os seus pobrezinhos, né? Então, o trabalho no Cristo é um trabalho justo, né? E pedir também, pedir àqueles que nos ajudam, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar um trabalho em que eles possam ajudar. Quando nós divulgamos os trabalhos da Casa Espírita, quantas pessoas passam a fazer parte porque elas gostariam de estar trabalhando e não sabem aonde. Daí a importância da gente divulgar o trabalho que ocorre nas casas espíritas, né? Um trabalho dioturno de divulgação daquilo que ali ocorre. Estava esboçado assim o projeto que desenvolveria, que Paulo, né, desenvolveria até o final de seus dias, mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas. Então, a vida inteira dele, até a sua morte, ele trabalhou juntando os recursos, pensando na Casa do Caminho, que era a casa que era dos trabalhos cristãos, dos trabalhos da igreja, o mais amplo, o mais necessitado. E aí, aquelas discussões continuaram por mais de uma semana, né? Nós estamos falando da Assembleia de Jerusalém. Mas o tema principal sempre era a circuncisão. Ia, voltava, chegava na circuncisão. E se chegaram a um acordo, Pedro pede a palavra e, de maneira enérgica, porém serena, ele afirma: Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no reino. Quer dizer, os judeus foram o caminho para levar aos gentios a palavra de Deus. No dia de Pentecostes, as vozes falaram para os filhos de Israel e para os pagãos. Quer dizer, todos ouviram a voz de Jesus, a voz de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Então, todos são considerados iguais, né? Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Ocidente e também do Oriente. Não seriam só aqueles que ali estavam, mas de todos os lugares, porque Jesus veio para todos, não só para os judeus. O mestre falava a todos, buscando harmonização constante. Ele harmonizava, ele diminuía as dificuldades, ele tornava todos iguais, né? Jesus nos trouxe o evangelho para não ser enclausurado por um grupo, porque só eles teriam direito a ter a ter conhecimento do evangelho, aquele caminho, verdade e vida que Jesus nos trouxe, né? Não mandou o mestre que pregássemos a boa nova para todas as nações. É interessante a gente ver essa fala de Pedro, que as pessoas estavam tão envolvidas ali na materialidade, nas coisas externas, que todas essas falas de Jesus, apesar de serem conhecidas de todos, não repercutia em suas consciências. Pedro precisou trazê-las. Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Não são as coisas exteriores que são importantes, é o coração que é realmente onde está a nossa fé. Se o Evangelho nos trouxe nossa libertação, como impor aos novos discípulos um jugo que não pudemos suportar? Então, Pedro traz aqui toda a consideração que Jesus faz, mostrando que o seu evangelho é para todos, é para toda a humanidade. E ele encerra dizendo: suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Então, todos são chamados para seguir o amor de Jesus Cristo, não é? Então, essa necessidade da circuncisão
foi aqui encerrada com essa fala de Pedro, que era considerado por todos ali como a última palavra mesmo, né? No entanto, com esta conclusão, Paulo ficou radiante, estava super radiante, porque fora removido o maior obstáculo para os gentios. Ele poderia voltar, né, levando essa boa nova, mais essa boa nova aos gentios, de que eles não precisariam ser circuncidados. No entanto, Tiago não conseguiu ocultar o seu desapontamento. E após elogiar a inspiração de Pedro, pediu a inclusão de três emendas. Três emendas que vão. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, quer dizer, ele abria mão disso, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Essas exigências de Tiago não repercutiram muito em Paulo, porque para ele todos esses itens aqui são itens que todo indivíduo deveria evitar, não é? E aí ele não se preocupou com isso. Então, quando o Tiago coloca essa exigência, todos aceitam sem maiores problemas, né? No entanto, Pedro, e aí acaba a assembleia e com a carta dizendo quais foram os finalmente, né, que eles conseguiram chegar. Mas Pedro, que era o guardião da igreja, né, o guardião do cristianismo, que Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele era preocupado, estava muito preocupado com a igreja de Antioquia, porque ele esteve lá e viu o que estava acontecendo. E ele indicou a ida para lá dos companheiros Silas e Barsabás. E João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, também voltaria com ele. Se vocês se lembram, Marcos lá atrás fez uma viagem junto com Paulo e Barnabé, e ele não se saiu muito bem, né? E Paulo não gostou muito da atitude dele. Aí, voltando para Antioquia, eles começaram a organizar como que eles continuariam o trabalho que havia sido iniciado. Então, já em Antioquia, diante da insistência de Barnabé de levar João Marcos com eles para as novas viagens em planejamento, porque ele assumiu junto à irmã que João Marcos, que era seu sobrinho, iria com eles em todos os locais. Paulo foi redutível, considerando as dificuldades a serem enfrentadas pelo jovem, que considerava ainda não preparado para as mesmas, porque nessas viagens as dificuldades eram imensas, não é? Eles apanhavam, eram presos, Paulo quase foi morto. Então, essas dificuldades eram muito difíceis ainda para um jovem como o João Marcos. Então, Paulo não aceitava dele ir junto. E aí ele diz o seguinte: a amizade entre eles, Barnabé e Paulo, seria rompida por conta disso, porque foi irredutível. Paulo refuta afirmando: quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Quer dizer, ele percebeu na viagem anterior que João Marcos não estava pronto ainda para se dedicar totalmente ao serviço de Deus, né, que exigia muitos sacrifícios. Então, essa fala de Paulo aqui nos lembra essa fala de João, que diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. O que essa citação nos faz recordar? Se a gente não viver bem no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, não tivermos a convivência cristã, né, do homem renovado com os nossos irmãos,
como que a gente pode falar que está se dedicando a Deus? Então, Deus a gente não vê, e como nós podemos amar se a gente não está amando, nós não estamos fazendo a nossa transformação. E aqui é bom a gente lembrar do seminário da semana passada, né, da Jessie, que foi muito lindo, em que ela mostra a reforma íntima. Então, essa mudança nossa é uma mudança de coração com todos, não é? Não é só com Deus. Ter fé em Deus, conhecer, saber que Jesus, gostar de Jesus, acreditar em Jesus, não nos liberta da obrigatoriedade de amar a todos, amar os nossos irmãos a quem nós convivemos continuamente, né? E aí eles elaboram um plano de como serão as suas próximas atividades. Então, Paulo irá com Silas para o Tauro, que é no interior onde hoje é a Turquia, é a região onde Paulo ficou durante muito tempo. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e Barsabás e Tito ficariam dando sustento na igreja de Antioquia. Então, esse planejamento era no sentido realmente de que a casa continuasse, a igreja de Antioquia continuasse com a força necessária, mas o trabalho de divulgação continuaria principalmente sendo realizado. Todos partiriam para novas experiências de divulgação e a vivência do Evangelho, que era para isso que Paulo se sentia realmente preparado. Aí nessas lutas, né, vendo esse capítulo, né, eu achei que deve-se se ressaltar a figura de Pedro, que, fortalecido no amor do Mestre, conseguiu, através de sua humildade, mansidão, paciência e caridade, impedir uma fenda profunda no cristianismo nascente. Então, Pedro foi uma figura central nesse capítulo. Eu senti isso, esse papel dele, né, o tempo todo apaziguando, analisando, acolhendo a todos. E aí tem uma fala no Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, referindo-se a Pedro. Pedro, arrependendo-se amargamente da covardia que o dominou na terrível noite da infeliz Jerusalém, ergueu-se da defecção e foi-lhe fiel até o fim. Em sua memória, ergueu o lar dos desesperados na estrada entre Jerusalém e Jope. Albergou todos os infelizes que o buscaram e enfrentou Roma nos seus dias de ódio, levando a todos que tinham necessidades o amor incomparável do amigo. As duas faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus, ou por ele foram encontrados no caminho da evolução, e sentem o desejo de o amar, de lhe entregar a vida. Então, na nossa vida, nós também temos essas duas faces. Continuamente a gente está entre as duas, né? As dificuldades que a gente enfrenta e aqueles momentos de amorosidade intensa que a gente quer fazer o bem, quer ir atrás, quer estudar mais, mas em alguns momentos a gente se retrai. Então, elas estão presentes em nossa vida. Isso é importante a gente considerar, como também foi falado no capítulo passado, no seminário passado, eu percebi assim que a ideia, né, de tecer um tecido, Pedro conseguiu tecer o tecido, né, o evangelho, aqui o tecido seria o evangelho, utilizando as duas linhas, as duas linhas que vinham de Tiago e vinham de Paulo. E através dessas duas ideias, das duas linhas, ele conseguiu, desses dois fios, ele conseguiu tecer o evangelho, impedindo que o evangelho tivesse um período de grandes dificuldades. A partir daqui, houve uma união maior entre todos os cristãos, a partir dessa presença de Simão Pedro, desse discernimento dele e do acolhimento, do acatamento de Tiago e principalmente de Paulo, que temos demonstrado
que todo aquele vigor, todo aquele amor a Jesus está sempre presente para servir, para ajudar e para estar ao lado de todos. Aqui tem as referências bibliográficas que eu utilizei, né? Alguns livros, né? Que foram muitos livros lidos. Realmente a gente tem que fazer uma síntese para poder trazer tanta mensagem maravilhosa que esse livro de Paulo Estevam nos traz e toda a obra que fala de Paulo, né? Toda a obra que fala de Paulo traz um conhecimento muito grande a todos. Eu queria agradecer e avisar que na próxima reunião, quem vai falar é o nosso Cachinhos Dourados, a Carlécia Ferreira. Muito obrigado, pessoal. Carlécia, a palavra é sua, minha querida, para fazer a nossa prece. Oi. Então vamos fechar os nossos olhos, buscando o nosso querido Mestre Jesus para a nossa tela mental. E agradecendo a Ele pela permissão que temos de obter todo esse conhecimento, saber dos bastidores do cristianismo primitivo, agradecendo especialmente ao nosso Paulo de Tarso, porque devemos a ele quase todo o Novo Testamento, que temos conhecimento. Agradecer por sua boa disposição em se entregar para trazer até nós o Evangelho de Jesus. Querido Mestre Jesus, agradecemos por toda oportunidade de estudo, agradecemos por todos os benfeitores que trouxeram todo esse conhecimento até nós, nosso querido Emmanuel, Chico, e com certeza uma grande equipe espiritual por trás da psicografia desse livro. E é tão bom saber do que aconteceu em minúcias. Nosso coração se alegra por toda oportunidade que temos. Que esses conhecimentos, Senhor, possam nos tornar melhores, servir de roteiro para nós, para o nosso dia a dia. Quando estivermos em situações difíceis, que possamos lembrar do que foi vivenciado pelos seguidores do Mestre e compreender que hoje estamos numa situação muito favorável, onde temos a liberdade de estudar e de praticar o nosso evangelho no nosso dia a dia sem nenhuma perseguição. Agradecemos imensamente por isso. Abençoa, Senhor, a nossa casa de trabalho, todos os seus trabalhadores e os nossos estudos, Senhor, tantos estudos que são oferecidos na casa, que eles possam levar auxílio, reconforto, paz e equilíbrio a todos nós que estamos lá buscando essas orientações. Senhor Jesus, rogamos também que nesse momento todos os nossos companheiros do grupo possam ser auxiliados, que possamos, através do nosso amor, reunir boas energias e levar a cada um dos nossos companheiros do grupo, principalmente aqueles que estão mais necessitados, que os bons espíritos possam visitá-los, auxiliá-los, curá-los, Senhor. Que a paz, o amor e a concórdia possa reinar em sua mente, seus corações e seus lares. E assim, felizes, Senhor, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo, que tanto nos enriquece, apazigua a alma e orienta. Obrigado, Senhor, e que assim seja. E eu queria só fazer um comunicado a vocês que hoje, 20 de outubro de 2025, nosso grupo está fazendo 40 anos. Oh, muita luz. Muita luz para todos nós.